de encontro. Hoje no nosso papo aqui, a psicóloga e coach Ana Detter, que vai conversar com a gente sobre as profissões na quarentena. Seja bem-vinda, Ana! Muito obrigada, para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Pra mim é um prazer, uma honra e um bálsamo. Por quê? Eu vou te explicar. Eu sou uma pessoa que sou hipocondríaco e sou workaholic. Então você imagina como é que eu tô nessa quarentena. Um lado de mim tem medo de qualquer tosse e espirro que se aproxime de mim. O outro lado de mim quer trabalhar e quer sair de casa e quer fazer as coisas. Imagina como é que eu tô. Você está uma pilha ligada na tomada. Tipo isso, tô um paradoxo, né? Eu não sei o que eu faço. Exatamente, o paradoxo. A pilha não precisa ligar na tomada. Então, é verdade. Isso está acontecendo demais. Eu não tô sozinho nessa? Não. Me fala sobre isso, então. Você e muita gente está passando por isso, e por esse conflito enorme de não saber o que vai acontecer daqui a pouco. Isso é inédito. Nunca vivemos essa falta de garantia, né? Isso é uma coisa muito legal que, na verdade, eu já ia te perguntar em seguida. A gente acabou de conversar com a Roberta Lemos, né, apresentadora do Notícias em Debate. E ela falou exatamente sobre isso, né? Que teve a primeira fase da pandemia, da quarentena, onde as pessoas estavam em conflito. Uma segunda fase que agora ela está vivendo, que ela está com uma criatividade muito aguçada, né? Você que já tem um olhar mais distanciado, mais profissional, que não surta tanto quanto a gente, meros mortais, como é que você acha que isso vai se desenrolar? Quer dizer, qual que vai ser a terceira fase disso tudo? A terceira fase é o tédio, eu não aguento mais, o que eu vou fazer? Só que tem um lado muito interessante no tédio. Quando a gente se permite ficar no tédio, a gente começa a conhecer o estrangeiro que mora dentro da gente. Porque deste lugarzinho aí, desse estrangeiro, a gente sempre foge. Você não concorda comigo que nós somos todos viciados em entretenimento, em distrações? Concordo plenamente. Acho que o público do Ponto de Encontro também, né? Então, e sim, né? Gostaria até de ouvir comentários se for possível. Você vai ouvir depois. Que vai bom. ter depois, vai ter um momento aqui que a gente vai ter umas perguntinhas aqui dos telespectadores um pouco duvidosas, mas a gente vai falar disso depois. Tá bom. Então, o que está acontecendo agora? Trazendo à tona aquela obrigatoriedade de se enxergar. Sabe quando a gente fala, pô, cara, vê se enxerga? Agora é a hora, agora vai ser obrigatório, a gente vai se enxergar. E quando a gente está junto com pessoas íntimas, né, que acabou acontecendo isso sem preparação, sem ensaio, sem nada, a gente acaba fazendo um espelho muito grande de um para o outro. E aí, enquanto estamos na projeção, que é um apontando o dedo para o outro, que o outro é que é culpado, a gente não está entendendo nada. A gente vai começar a entender quando a gente começar a olhar para a gente mesmo e falar, beleza, a situação é essa, o conflito é esse, o incômodo é esse. Qual é a minha parte nisso? O que eu posso fazer para mudar? E parar de apontar o dedo para o outro. Então, acho que é época agora, de novo, inevitável e obrigatória, da gente se desenvolver, de lapidar a nossa personalidade, de verdade mesmo. Porque se não for assim, como também tem casos que eu estou atendendo, fica insuportável. Já teve... Posso contar uma coisa que aconteceu? Queremos, inclusive. Então, não, obviamente, sem citar nomes, né? Não sendo aquele meu caso que eu te mandei, pode ser, tranquilo. Aquele bem cabeludo, né? Então... Manda, fala, pode falar. Um caso de um casal que estava para se separar já há um ano. Quando eles resolveram mesmo que iam se separar, começou o isolamento. E os dois estavam em casa e não tinham ainda preparado nada para saírem de casa, mas já tinham decidido que iam se separar. Aí começaram a conviver, inevitavelmente, os dois fazendo home office, não tinham filhos, esse casal. E aí eles começaram a rir da situação. E de nervoso, né? De nervoso, de desespero no começo, porque é muito inusitado você acabar ficando com uma pessoa que você decidiu que não quer mais olhar pra cara dela.
Então é irônico, e eles dois começaram a perceber a ironia da situação. Sabe o que ele falou numa sessão? Olha, Ana, nunca fiquei tanto tempo com ela. Ela é legal, menina. Tô descobrindo um lado muito legal nela. Nossa, amor, mas isso daí não é efeito da quarentena. Isso é a mãe de santo dela, que é muito boa. Porque... o amor de volta, né? Não, isso não funciona. E se funcionar, é uma praga, melhor não. Ô, Ana, você tocou num ponto que é muito legal, que você falou da questão do espelhamento, né? Uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: o que te irrita no outro é o que você tem dentro de você. Isso me deixou muito desesperado, porque eu falei, eu tenho muita coisa então dentro de mim. É verdade isso? É verdade. Quem falou isso foi o Jung, que aliás é um teórico que eu amo. E porque é justamente essa projeção. Tudo que a gente não consegue enxergar em nós, a gente acaba enxergando inevitavelmente no outro. Então vamos supor, né? Você é uma pessoa que foge de conflito, não consegue lidar com conflito de jeito nenhum. Geralmente, estas pessoas falam, eu não aguento lidar com meu pai, porque o meu pai, ele foge de tudo, ele não consegue resolver nenhum problema. Quando tem o problema, ele escapa. É dessa forma. Então, acaba transferindo para outras pessoas. A projeção também acontece nesse sentido da expectativa. Vamos supor, aquela mãe que o sonho dela era ter sido Miss, e quando a filha, vem uma filhinha, né, que vem toda cheia de graça, quando chega aos 10, 12 anos, ela começa a fazer da filha aquela bonequinha que é o voodoo dela, na verdade, né? Não vai dar certo. Como dá certo? Então, e aí, só que a criança, enquanto ela não desenvolve um eu, ela quer ser amada. Então ela vai fazer de tudo para conseguir, para conquistar aquele amor de mamãe. Gente, é cada estrago que acontece. E depois tem que consertar isso tudo, né? Ainda bem que tem conserto. Ainda bem que tem você para consertar a gente, né? Agora sim, o que você tá falando é o seguinte. Então, essa fase da quarentena, ela funciona como uma lente de aumento, então, pra gente, é isso? Que vai obrigar a gente a olhar para dentro. Exatamente isso. Uma lente de aumento onde você, naqueles detalhes que você não percebia, que passavam batidos justamente por causa das nossas distrações, agora não tem mais como. Então, a coisa fica grande. Então, como é que eu ajudo a lidar com isso? Essa ampliação, a gente acaba fazendo lá no consultório. Aqui, né, no caso, agora online. Eu tô atendendo online todo mundo e funciona, viu? É bem legal. Eu vou querer falar sobre isso depois. Então a gente faz já essa lente de aumento em sessão. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente está numa sessão de psicoterapia, a gente está num distanciamento saudável da situação que você vive. E a gente põe essa lente de aumento, mas com um distanciamento seguro, confortável, né? Todo preparado para isso. Você tem suporte para fazer isso, você não vai se perder. Por falar em conforto, você está fazendo atendimento online, ou seja, os teus pacientes, eles estão em casa. Né? Exatamente. Isso faz com que eles estejam mais à vontade. Tem gente que precisa ir para o sótão, para um parque, porque não tem privacidade em casa também. Claro, porque às vezes mora num apartamento com mais várias pessoas, às vezes a casa não é grande. Mas cada um consegue encontrar o seu canto, sempre. E é muito legal fazer isso, porque é um momento que você tem para olhar para você. E com uma pessoa que está do outro lado, que também vai olhar para você. Coisa rara hoje em dia, porque na verdade todo mundo acaba olhando só para si mesmo, né? Se você vai falar de um assunto, a outra pessoa fala, mas comigo? Nossa, comigo você nem sabe. Você acha que está sendo providencial para a sua profissão essa fase? Eu acho que sim. Porque tem muitas pessoas que preferem estar no conforto da sua casa, não ter que ficar procurando estacionamento. Isso para quem mora na cidade. Mas tem um detalhe, eu já fazia isso há mais de 4 anos. Olha. Então para mim isso não é novidade. Eu sou coach também e a gente faz atendimento. Eu já comecei a fazer esses atendimentos de coaching, esse processo de coaching online, e foi justamente o que me tirou desse preconceito, porque eu vou confessar, eu tinha preconceito, sim. Eu achava que não funcionava, que terapia tinha que ser ao vivo, porque eu tinha que ver tudo que a pessoa estava falando, fazendo, os gestos, e dá para ver tudo, sim. Funciona perfeitamente bem.
Tanto que você vê, tem casos de crises que acontecem em sessão, porque isso é provocado muitas vezes, né, para a gente poder enxergar bem ao vivo o que acontece, mas isso não é toda hora, não fiquem assustados, porque sessão de psicoterapia não é sessão de tortura, não. Aliás, é bem gostoso. Então, acontece essa mágica aí que a gente faz de olhar pela tela, mas conseguir fazer uma conexão perfeita com o outro que está lá do outro lado. Então, eu acho que isso vai funcionar bastante, sim. Acho que vai dar um passo importante na psicoterapia, principalmente na psicoterapia individual. Com grupos eu já acho mais complicado, porque aí você perde muito, e eu me perco também, né? Um monte de janelinha, eu falo, não, para, um de cada vez. E você acha que essa fase da quarentena e da pandemia em si, ela tá agravando ou gerando novos casos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico? Como que tá isso? Com certeza. Tá exacerbando essa situação de isolamento traz pra gente uma acentuação muito grande daquilo que já existia. Eu não vejo que pessoas se transformam. Eu só vejo que as pessoas acentuam, exacerbam muito, em vários graus aí, mas aquilo que já tinha. Os conflitos que antigamente eram mais a menos, eles vieram com tudo à tona. Mas eu acho isso muito produtivo. O importante é você não pirar. A sensação que dá quando a gente entra em contato com todo esse conteúdo que estava ali embaixo do tapetinho, é assim, vou pirar. Como que tem tanta coisa para resolver? Não é que tem agora, já tinha. É que você não olhava, agora veio tudo de uma vez, porque tem um monte de pendência lá. E na verdade a vida da gente é sempre assim. Tudo que a gente não resolve, ou vira desavença, que você vai descontar em alguém que não deveria, ou vira doença. Mas para algum lugar vai. Ou vai para dentro ou vai para fora. Então a gente tem que resolver, né? É verdade. Agora, continuando aqui a nossa sessão terapia, só pra gente encerrar, vou ler aqui uma perguntinha do telespectador. Lembra aquele telespectador duvidoso que eu falei no começo do programa? Vou ler pra você agora, tá, Ana? E aí você dá o seu conselho, tá bom? Então vamos lá. Aqui é um nome fictício, tá? Então a Aline de Miracatu tá perguntando: Ana, sou antissocial e introvertida, portanto não gosto de receber visitas e nem fazer visitas. Devo permanecer em quarentena até meados de 2035 para garantir a minha segurança? Minha querida Aline fictícia, não, minha querida, você não tá segura desse jeito não, porque a gente nasceu pra gente interagir, a gente não nasceu para ser uma ilha. Senão estaríamos todos lá no Tibete, ou então fazendo aqueles retiros eternos, para ficarmos... Sabe aquele cara que é o Buda, que fica lá... O Buda não, né? Tô brincando. Aquele cara lá que medita, que é totalmente zen. Esse cara é zen lá. Bota ele lá no meio da Avenida Paulista, aqui no Gonzaga. Acho um pouco difícil também. Esse cara, ele tem muito a contribuir. Mas... na civilização. A gente precisa continuar evoluindo. E aí eu sei que você fala que seria melhor ficar isolado até 2035, porque é mais cômodo. Mas comodidade, sabe qual é o sinônimo que eu dou para comodidade? Qual é? Areia movediça. Olha, vai é afundar. quentinho, é gostosinho, mas tu afunda, tu cresce. Então, ó, vai ficar em isolamento até que venha a segunda ordem, mas essa segunda ordem vai acontecer, porque a nossa vida não é essa. E ó, aproveita para descobrir, aí sim, que é muito legal, por que você não gosta de pessoas? Será que você não gosta daqueles teus primeiros relacionamentos, onde você teve notícias de como que é lidar com gente? Então, se foi isso, ou se você teve alguma relação que foi traumática com você, não multiplica isso pro mundo. E também tem outra coisa. Às vezes a gente fala assim, ai, essas pessoas, ai, essa gente burra que não entende nada, ai, tananana. Não é a gente burra que não entende nada. É você que não tá conseguindo se expressar. E pra você se expressar, você tem que praticar. E isso só dá pra fazer com pessoas, porque se você fizer isso sozinha, tu não tá praticando diálogo, tá praticando falar sozinha, né? Falar com o cachorrinho, tem gente que fala,
como é bom, né? Eu prefiro muito mais animais do que gente. Uhum. Só que o animal não vai falar pra você, caraca, ficou o dia inteiro, não respondeu minha mensagem. Pô, que falta de consideração. O cachorro não vai fazer isso. Então, pessoas geram conflitos, sim. A gente gera conflito sozinho, inclusive, a gente com a gente mesmo. O que dirá com o outro. Só que estes conflitos é que vão fazendo com que a gente desenvolva, evolua e lapide a nossa personalidade. É isso que a gente veio fazer aqui, né? Não viemos de férias só pra... Não. A vida não é um grande poço de desejos, né? De satisfação de desejo. Ana, que maravilha! Que dicas preciosas que você tá dando pra gente. Estão vendo, gente? Não precisa pirar, é só respirar e se não conseguir se organizar, procura a Ana Detter, que ela ajuda. Obrigado, viu, meu amor? Imagina, eu que agradeço muito. Obrigadão pela sua participação aqui com a gente. Quando a gente voltar ao normal, você dá um pulinho aqui no estúdio para conversar mais. Um beijo para você. Com certeza. Obrigada. Beijo grande. Que maravilha, né, gente? Que simpatias, né, as entrevistadas de hoje, a Roberta, a Ana. Viram só? A gente conseguiu fazer tudo isso com muita segurança. Todo mundo que está aqui na equipe está de máscara, com uma distância segura de 1 metro. Os programas foram gravados por videoconferência, então se você puder, fique em casa. Um beijo muito carinhoso e fiquem agora com o Jornal da Band. TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.